O meu trabalho, ele é, digamos assim, ele é muito próximo do trabalho do Leonardo. Seria até interessante ter apresentado na sequência, porque eu vou até pular algumas coisas aqui e vou fazer uns links com o que ele apresentou. É que não está passando. O contexto do trabalho, eu estou participando de um projeto que chama-se Projeto Integrar, que ele é desenvolvido pelo TCU com o apoio da OCDE, que ele tem foco na melhoria do controle externo, na seleção de objetos de auditoria, considerando questões de governança e desempenho de políticas públicas, para que você selecione, vamos dizer assim, aqueles objetos de auditoria que tragam maiores resultados. Eu tenho um painel de indicadores, e esse painel de indicadores vai me permitir fazer uma seleção conjunta ou individual para cada um dos tribunais de contas que participam do projeto. Como é que funciona? Com base no que a gente chama de indicadores de primeiro nível, que são os indicadores de proficiência, eu vou selecionar as etapas de ensino com baixo rendimento. A partir daí, eu vou identificar quais são os municípios que têm baixo rendimento. E no terceiro passo, eu vou identificar quais são os indicadores de segundo nível que vão ser objeto da auditoria. Para quê? Para que, a partir disso, eu consiga interferir nesses indicadores e eu consiga ter um resultado positivo nos indicadores de primeiro nível. Esse modelo conceitual aqui é o que vai me dizer o que é que eu vou escolher. E aqui eu faço uma lembrança com o trabalho do Leonardo, né? A gente tem algumas questões que eu não consigo obter indicadores. Por exemplo, indicadores de governança são coisas difíceis de conseguir. As questões de insumos, eu consigo, digamos assim, recursos federais, mas a educação ela é financiada por recursos federais, estaduais e municipais. Então, isso aqui também é uma coisa um pouquinho complicada de você conseguir. E, num terceiro nível, eu tenho as escolas e os alunos. Nas escolas, eu tenho qualificação de professores, eu tenho infraestrutura, eu tenho questão de avaliação de currículo, que é um pouco, digamos assim, os indicadores que eu estou utilizando nesse trabalho, e eu tenho os alunos, que tem o contexto familiar, suporte financeiro, que eu talvez aqui a minha interseção com o trabalho do Leonardo é que ele focou um pouco mais nos indicadores de alunos e eu estou focando um pouco mais nessas questões das escolas. Quer dizer, ele avaliou a nota dos alunos e eu estou avaliando a média da nota dos alunos para uma determinada escola, que é esse terceiro nível aqui, que é o resultado, né? Bom, e qual é digamos assim, a questão para trabalhar, né, com machine learning? É a seguinte: efetivamente, os indicadores de segundo nível do modelo conceitual, eles têm influência nos indicadores de primeiro nível? Quais são os indicadores que têm maior influência? Os indicadores que estão sendo utilizados no projeto Integrar são realmente os indicadores mais indicados, assim, que geram um maior impacto lá no segundo nível? Essa é a pergunta. Então, qual é a proposta do trabalho? É criar um modelo preditivo que, tendo como insumos indicadores de processo e de insumos, consiga prever os resultados alcançados. Ou seja, se a nota da escola puder ser prevista com certo grau de certeza, se eu interferir naqueles insumos, eu vou conseguir melhorar a nota, tá certo? Apesar que há uma discussão forte aqui em relação se causa e efeito, se tem uma correlação, se tem uma relação de causa e efeito, vamos nos abster dessa discussão nesse primeiro momento, tá? Onde foi que eu consegui os dados? Os dados eu peguei no site do INEP, tem alguns dados do censo escolar, tem os dados do SAEB. Diferente do Enem, que é feito para todos os alunos do terceiro ano, o SAEB ele é feito de forma amostral no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano também do ensino médio, né? As notas, o indicador de primeiro nível que eu estou trabalhando é a média de notas por escola, e os indicadores de segundo nível, eu tenho 4 desses indicadores que eu tenho eles como uma média por escola. E eu tenho 2 indicadores que eu tenho eles como percentuais em 6 níveis. Eu vou mostrar uma outra tela aí que vai facilitar. E diversos indicadores de infraestrutura que são binários, né? Tem ou não tem, a escola tem ou não tem.
Eu fiz um recorte, que é o 5º ano, com granularidade escola, isso me deu em torno de 42 mil casos, né? Aqui, já fazendo uma análise dos dados, eu posso ver que a minha média corresponde a uma distribuição normal e que no perplot eu tenho efetivamente uma certa tendência nesses indicadores lineares, apesar de que você vê que as notas elas são muito esparsas. Elas estão para um mesmo ponto, eu tenho resultados muito diferentes se eu for analisar os indicadores individualmente. Aqui eu só queria ressaltar essa questão do resultado que eu tenho em relação aos indicadores que são em níveis. Então, por exemplo, o esforço docente na escola Centro de Ensino Classe A, eu tenho 74,3% dos professores que têm um esforço relativo ao grupo 1 e 7,1% que tem um esforço relativo ao grupo 5. Ou seja, a soma dessas colunas dá sempre 100% aqui. Eu considerei cada grupo desse como sendo uma feature independente. Eu não sei se essa é a melhor abordagem, mas a gente vai ver. Porque, por exemplo, considerando que esse aqui é o esforço menor, quando os professores têm menor esforço, você tem uma tendência decrescente quanto maior a quantidade de professores que têm um esforço pequeno. E tem um resultado crescente quanto mais turmas os professores têm. Ou seja, às vezes, professores que trabalham muito, eles têm normalmente um resultado melhor. Mas a tendência da curva nos níveis intermediários, ela pelo menos aqui nessa apresentação, ela não segue aquilo que é esperado. No caso também da formação docente, que ela é mais forte, né? Você vê bem forte aqui uma tendência crescente. Quanto mais professores com nível superior eu tenho, e uma linha decrescente, quanto mais professores eu tenho sem formação superior, os níveis intermediários eles estão meio bagunçados aqui, até porque eu tenho algumas escalas com poucas amostras, né? Em relação ao pré-processamento, para trabalhar com variáveis categóricas, eu criei também, como o Leonardo, ele criou categorias, eu usei uma própria classificação do INEP, que ele associa faixas de notas a determinados níveis. E aqui está o histograma desses níveis, e você vê que escolas com nível 0 e 1, 7 e 8 são muito poucas. Eu tenho uma concentração maior nesses 5 níveis aqui, entre o nível 2 e o nível 6. As classes são bastante desbalanceadas. Bom, meu treinamento, eu usei o ferramental que eu consegui usar dentro daquilo que foi apresentado, né? Consegui chegar até o Random Forest e aqui estão os resultados, né? Eu procurei mostrar aqui qual foi o meu caminho. Primeiro, eu trabalhei sem dados de infraestrutura e sem normalização, numa regressão linear, e aqui são as quantidades de linhas para treino e teste. Eu testei 3 sementes diferentes e eu obtive scores muito parecidos. Eu usei a normalização da própria ferramenta, meu score não mudou significativamente para as mesmas sementes. Eu tentei subconjuntos de variáveis independentes, ou seja, eu peguei só as variáveis com médias, caiu para 38, e eu usei aquelas que são divididas em níveis, né? O esforço docente 0,32 e a formação adequada 0,17. Isso comprova o ensinamento do Eric, né? Que às vezes as features em conjunto têm um resultado muito melhor do que elas individualmente. Aqui é interessante que eu tentei fazer uma homogeneização reduzindo, vamos dizer assim, pegando escolas mais parecidas, escolas municipais, urbanas, do grupo econômico 3, que eu tinha essa informação também. E é interessante que, diferente do que eu esperava, eu tive uma queda muito grande no score. Depois eu coloquei os dados de infraestrutura, não vou me alongar muito, que o meu tempo já acabou, mas eu tive uma melhora, né, de 0,43 para 0,53, a homogeneização também foi ruim, e eu fiz um subconjunto de 110 features, caindo para 37,
e eu tive uma queda no score, mas não foi muito significativa. Aqui, usando os dados categóricos, aí eu testei um pouquinho de SVC, árvore de decisão, Random Forest, que foi o melhor resultado. Aqui, mais ou menos as mesmas coisas, né? Sem usar infraestrutura. E aqui, com a infraestrutura. Meu melhor resultado, eu acho que foi o Random Forest, sem usar a infraestrutura. Tá certo? Aqui eu também trabalhei com... Eu não quero entrar muito nesses detalhes, né? Quem tiver interesse pode dar uma olhada nisso depois, mas para mim foi muito interessante ver os resultados aplicando as técnicas que foram ensinadas durante o curso. Resultado. Eu acho que há evidência de que existe uma correlação entre os indicadores e os resultados, não necessariamente de causa e efeito, né? Aí eu queria até uma ajuda dos universitários para me dizer se 0,55 é uma métrica boa ou ruim, o quão bom isso é ruim. Acho que eu poderia usar outras métricas também. Mas eu percebo que devem existir outros fatores relevantes para os resultados dos alunos. E aí é que eu gostaria de fazer uma parceria com o trabalho do Leonardo, porque a gente misturar um pouco as variáveis que ele utilizou e as que eu utilizei, e outras algoritmos, de repente a gente pode conseguir perceber que talvez uma hipótese que eu levantei lá atrás, né, que os fatores socioeconômicos eles sejam muito mais importantes do que a infraestrutura da escola para a obtenção dos resultados. Isso acho que é muito interessante. Deixa eu ver se eu falei de todos os próximos passos, que é implementar outras técnicas, né? Eu não fiz um Ensembler, tem uma série de técnicas que eu não tive tempo de fazer, mas vou fazer. Incluir outras variáveis do contexto da escola, foi isso que eu falei com o Leonardo. A parte de indicadores tem muitos, talvez a gente trabalhar com indicadores combinados, talvez tenha um resultado melhor. Eu não sei se existe uma técnica melhor de trabalhar com aqueles indicadores que são apresentados em níveis, né? E experimentar outros recortes de escopo, tá? Então, eu estava dizendo parabéns ao Augusto, assim, ótimos resultados, assim, eu adoro ver alguém que fez muitos experimentos. Aí a apresentação desse conjunto de experimentos fica um pouco confusa, você se perde um pouco, mas traz essa tranquilidade de ver que você testou diversas hipóteses e obteve dados, resultados, né, de treinamento de modelos que apontam para a solidez desses resultados. Eu tenho aqui diversos pontos que eu queria só trazer para você. Uma dica bem simples. Toda vez que você usa um scatter plot que tem muitos dados, você tende a saturá-lo. E aí ele fica homogeneamente saturado. Para evitar esse problema da homogeneidade da saturação, você pode botar no seu scatter plot, no seu gráfico de dispersão, um parâmetro alfa de nível de transparência. E aí, em vez de você ter uma tela uniformemente azul de pontos sobrepostos, você vai ter graus de azul em função do quanto estão o nível de sobreposição deles. Então eu recomendo a todo mundo, se vocês for usarem gráfico de dispersão com muitos dados e eles começam a se sobreporem, lembre sempre de usar um parâmetro de transparência, o alfa. Aí você torna o seu gráfico muito mais claro em relação a onde os seus pontos estão concentrados. Bom, esse aqui é o lado professor, né, que você não consegue desligar mesmo vendo uma ótima apresentação. Você levantou o problema da correlação linear das suas features, em que você tem, por exemplo, eles mostram um percentual dos professores em diversos patamares. Você tem, acho que eram 5 colunas, sendo que a soma das 5 colunas era sempre 100%. Quando você for treinar um modelo que seja linear, seja uma regressão linear, uma regressão logística, em tese, assim, a teoria diz, você deveria descartar uma dessas 5 colunas, já que as 5 em conjunto elas estão em correlação linear, diz que qualquer uma delas é uma combinação linear das outras 4. Então você deveria retirar uma dessas colunas, pouco importa qual, e as demais que permanecem, elas trazem o total da informação. Alguns outros algoritmos, como árvore de decisão, eles não são sensíveis a isso, mas os algoritmos lineares eles podem não convergir quando há correlação linear entre as suas colunas de variáveis supostamente independentes.
finalmente, tem algo assim que me incomodou um pouco, Augusto. Assim, eu gostei muito do seu trabalho, mas quando você faz variar as sementes, você revela que você é novato na área. Ninguém faz esse negócio. Eu testei com 3 sementes diferentes e deu tal resultado. A forma como você apresenta isso, não, a sua intuição de que uma determinada semente influencia no resultado, é muito bom que você a tenha. Mas a forma como você comunica isso é por meio de validação cruzada. Em que você mostra, olha, eu peguei esse mesmo conjunto de dados, fiz uma validação cruzada de 5 ou 10 folds, e aí o meu desempenho médio nesses diversos treinamentos, nos diversos folds, foi de tanto, e o desvio padrão foi de tanto. Você traz a mesma informação de o quão confiável é aquela métrica por meio do valor médio em um número de folds mais ou menos significativo, dependendo da quantidade de dados que você tem, e no desvio padrão. Aí você tinha mostrado em um dos seus experimentos que você tinha uma grande variabilidade, tinha um resultado muito ruim e um resultado bom em função do número, da característica específica da semente. Aí você mostraria isso num cross-validation, que ele teria um desempenho mediano e um alto desvio padrão. É a forma, digamos assim, profissional e sistemática de apresentar esse mesmo resultado. É legal que você tenha tido essa intuição, apenas o alerta, não faça variar sementes. Assim, você pode até fazê-lo por baixo dos panos para você ter certeza que o seu resultado é sólido, mas assim, a forma sistemática de você fazê-lo, de apresentá-lo para outros cientistas de dados, é por meio de validação cruzada. Eu até fiz um cross-validation no primeiro, mas eu não tinha percebido, eu percebi hoje a ideia dessa média com o desvio padrão que alguém apresentou. Você faz o cross-validation, tira a média e bota o desvio padrão. Isso. E temos código lá, isso é um dos últimos cadernos de Grid Search, ele faz isso também. Você fez uma coisa bem interessante, a relação entre correlação e relevância, né? Que você viu que havia métricas, havia variáveis que tinham correlação, mas que podiam não ser relevantes para o negócio. Eu achei isso interessante também. E, finalmente, a sugestão de combinar com o trabalho lá do Leonardo é ótima. Eu acho que se você conseguir fazer uma agregação dos dados socioeconômicos dos alunos, obtendo valores médios e talvez até desvio padrão por escola, é de se esperar que essas novas features que você estaria trazendo para a escola estivessem fortemente correlacionados ao desempenho da escola. Né? Você vai ter escolas que vão ter uma alta concentração de alunos pobres, com famílias com pouca qualificação, que muito provavelmente vão ter um desempenho médio mais baixo. E aí vai ser interessante você encontrar justamente esses outliers. As escolas que conseguem bom desempenho, alunos do qual se espera um desempenho mais baixo. Então, assim, bem interessante o que você fez e os próximos passos. Alguém mais teria perguntas? Ou diga. Eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é a seguinte, Eric. Eu fiz uma afirmação ali, mas eu não tenho certeza dessa afirmação. Tem até umas matrizes de confusão, mas em 10 minutos não daria para apresentar tudo. Que é o seguinte, aquele percentual de 0,55, 0,54 é uma evidência de que há uma correlação entre as minhas features e as notas? Pronto. Então, isso aqui é interessante. Depende muito para quem você pergunta. Se você pergunta para um cientista social, ele vai dizer, mas é claro, a partir de 0,5 já começa a ser alguma coisa. Se você pergunta para um engenheiro, ele vai dizer, é uma correlação fraca, não dá para fazer algo tão sério e sistemático. Pelo que você mostrou aqui, para mim já é claro que sim, você mostrou que existe uma correlação, mas que muito provavelmente uma parte significativa da sua variabilidade não é explicada apenas com as features que você tem. Aí, o que é que eu tentaria Perfeita essa fazer? frase, vou gravar. É isso. Eu tentaria trazer novas features que você conseguiria pegar de Isso. novas bases de dados, como essa de agregação de dados socioeconômicos dos alunos em nível de escola. Tentaria também criar features derivadas, se a sua intuição da compreensão do negócio te leva a imaginar, olha, tal coisa, tal nova variável que eu consigo calcular usando tais outras informações que já estão presentes em variáveis, poderia aumentar também esse valor. E tem a melhor algorítmica do tratamento dos dados, pré-processamento e uso de algoritmos mais complexos, como
lá, você acha que não usou, né, GBM, Gradient Boosted Machines, a gente mencionou no curso, mas não fizemos exercícios. E você usou Random Forest, e eventualmente depois redes neurais mais complexas. O seu dataset ele é rico. Eu achei interessante como você mostrou, né, que saiu de 110 features para, acho que é umas 35. Você praticamente não teve perda de desempenho do seu modelo preditivo. Eu ainda faria mais um pouquinho de trabalho para fazer a parte de interpretação das features mais importantes. Você vai mostrar que até nessas 35, provavelmente deve ter algumas de importância e outras que têm muito menos importância. Isso que eu fiquei um pouco decepcionado, ninguém trouxe até agora uma análise da importância de features por permutação. Eu esperava que alguém o fizesse, eu espero que ainda alguém vai fazer isso mais atrás, mas tenta fazer isso, essa permutação nos dados de uma determinada feature para poder avaliar a importância dela na qualidade do resultado. E mas, o assim, último, parabéns. um comentário final, Eric, assim, eu queria agradecer muito você ter me aceito no curso, ter feito esse curso, porque eu sempre quis entrar nessa área de machine learning aplicado ao meu trabalho. Ia fazer até um curso aqui na UFBA de uma especialização, mas por uma questão pandemia e tudo mais, acabei não fazendo, e acho que foi muito mais proveitoso ter feito esse curso, porque, assim, eu estava completamente parado em termos de programação há muitos anos, e em um mês eu consegui efetivamente ter um resultado prático e claro, como eu brinquei da última vez, né? Tem um monte de coisa agora que eu sei que eu não sei, mas agora eu já sei o que eu não sei. Antes eu nem sabia o que eu não sabia, o que eu precisava. E ter um caminho, ter uma direção assim foi muito, muito útil para mim. Eu agradeço muito ter participado desse curso, que realmente foi muito interessante. Legal, Augusto, muito obrigado.